Eles eram discriminados, né? Por causa disso, né? E, no entanto, naquele dia, dentro de Jerusalém, começaram a falar na língua dos partos, dos medos, dos elamitas e todo esse pessoal que eram judeus, sim, mas judeus descendentes daquele pessoal que foi levado cativo para a Babilônia e se espalhou pelas nações ao redor e não voltou para Israel. Então eles nasceram lá, netos, bisnetos, tataranetos, eram judeus de raça, porém falavam línguas maternas. Quais? As línguas daqueles povos. Então naquele dia em Pentecostes, eles falaram línguas das nações. E aí a nossa questão principal é essa, né? Eu posso dizer que o dom de língua cessou com toda a certeza? Não. Eu posso dizer, as evidências sugerem que cessou. Por quê? Porque a partir do ano 60, nós não vemos mais ele em prática, sendo utilizado. Ele só aparece, na verdade, aqui em Atos 2, em 1 Coríntios, que é uma carta escrita antes do ano 70, e em Marcos 16, que eu já até falei o probleminha daquele texto. Tem vários episódios em Atos em que a manifestação Atos, de línguas. livro de Atos inteiro. Sim. Atos inteiro, né? 1 Coríntios e Marcos. Só nesses três, todos anteriores aos anos 70. Não há nenhuma referência a línguas em nenhuma dos outros livros, até o livro do Apocalipse. Nenhuma referência a mais. Então nós entendemos que o dom de línguas, de falar idiomas estrangeiros, você nunca ter aprendido. Pensou eu aqui, nunca estudei chinês, o mandarim, e de repente Deus me dá o dom espiritual, começo a falar em mandarim do nada. Que bem seria, né? Gostaria de ter. Seria bom você ter estudado hebraico, grego, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas eu não tenho visto, entendeu? Se alguém aparecer hoje aqui do nada falando, eu vou rever meu conceito e vou dizer assim, olha, eu acho que Deus não pode dar esse dom, mas não pode ser coisa de imitação, pode ser inventado, tem que ser de fato e de verdade. Então, por isso nós cremos que o dom cessou no ano 60. Vamos ouvir agora a resposta sobre o mesmo assunto do pastor Marcelo Oliveira, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus. Aliás, você é do mesmo ministério do teu xará, seminarista. Isso, exatamente. Ministério Madureira. Ministério Madureira. E eu não peguei o endereço da sua igreja. Rua Laureano, 877, ali no Lago de Camilópolis. E eu tinha um abraço para o pastor José Bittencourt, pastor Arthur Bittencourt. Eu fiz uma questão não tendenciosa, né? Não é porque somos da Assembleia de Deus que eu vou puxar para o tapete dele agora. Ele fez uma pergunta aí. Eu fiz uma pergunta. Eu tô doidinho complicada para responder. Refaz a pergunta só para o telespectador que estava zapeando que não pegou. Ok. A gente vê em nossos cultos algumas pessoas, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que falam em línguas estranhas. Até porque o palavrear é diferente da nossa cultura, da nossa língua. Mas é um conjunto de 3, 4, no máximo 5 palavras ao longo de muitos anos, se isto é considerado línguas estranhas. Vamos lá, o livro de Atos, como o nosso querido reverendo Leandro mencionou, Atos 1:5 diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ele comentou Atos 2, onde o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em línguas. Atos capítulo 8, e nós vamos desenvolvendo, tem um texto muito interessante. Filipe desce a Samaria, prega o evangelho, os coxos levantam, os endemoniados são expulsos. E chega aqui no verso de número 16, Atos 8:16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Ora, se eles receberam o Espírito Santo e creram na mensagem do Evangelho, eles já tinham o Espírito Santo. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora o detalhe. Esse Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Logicamente que a Bíblia, nós não podemos aqui falar categoricamente, mas por uma inferência bíblica, algum sinal externo, miraculoso, chamou a atenção de Simão. Claro, ele ficou fascinado. Ele ficou fascinado, porque ele percebeu que alguma coisa diferente, parece que essa é uma designação técnica do livro de Atos dos Apóstolos, que eles receberam o Espírito Santo no livro de Atos, é a evidência das línguas estranhas. Outro texto, Atos 10:46. Atos 10:46, olha aqui. E os fiéis que eram da circuncisão
45. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Agora ele vai falar que dom é esse. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então, o dom do Espírito Santo, nós pensamos diferente, né, da teologia reformada, é a evidência do falar em línguas. Outro texto fortíssimo do livro de Atos, capítulo 19, versos de número 4 em diante, aquele grande avivamento que aconteceu em Éfeso. Paulo diz, certamente, olha só, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. Impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então, eu particularmente, a gente está aqui debatendo ideias, né? Eu tenho dificuldade de não entender que apenas esse dom de línguas é para falar às nações. A Bíblia diz que além deles falarem línguas aqui, eles profetizavam. Então, primariamente, no pentecostalismo, quando nós oramos para as pessoas receberem a plenitude do Espírito, porque uma coisa é possuir o Espírito, outra coisa é ser possuído por ele. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ele ser presidente na nossa vida. Uma coisa é receber o Espírito, outra coisa é ter a plenitude do Espírito. Então, nós entendemos que quando a pessoa recebe, ela pode falar em línguas, mas mesmo que sejam curtas as línguas, não invalida o dom. Não invalida. Porque 1 Coríntios capítulo 12 vai falar do dom de variedade de línguas. É um dom específico que Paulo diz sobre variedade de línguas. Então, mesmo que a pessoa receba, ainda que as pessoas, é lógico, eu sei que há muita imitação, há muita brincadeira com o dom, mas há pessoas sérias... Quem brinca com o dom do Espírito Santo? Muitas pessoas brincam, pastor. A pessoa sabe disso. Às vezes ficam imitando línguas estranhas, chacoteando até mesmo os pentecostais. As pessoas têm que tomar cuidado, porque o Espírito Santo... Peraí. Não é verdade. Chacoteia não pode ser crente. Não, já vi pessoas, até mesmo nas nossas igrejas, e pessoas de outras denominações ficam chacoteando. Você é daquela língua e começa... Eu acho que a pessoa tem que respeitar. Exatamente, a pessoa tem que respeitar a simplicidade da pessoa e não negar que os dons existem para os dias de hoje. Para concluir, Billy Graham, aconteceu algo inédito no ministério de Billy Graham. No ano de 1982, escute isso está testemunhado num livro chamado Voz do Pentecostes, editora Vida. Ele foi pregar em Springfield, numa conferência para 3.000 alunos. Ele ia falar 30 minutos e depois ele ia dar uma conferência. O soldado que foi designado pelo governador de Springfield, Missouri, estado de Missouri, estava com Billy Graham aquele dia e ele conta essa experiência. Ele ia pregar uma mensagem de 3 pontos. E a graça de Deus envolveu Billy Graham, que ele só conseguiu pregar um ponto. Quando ele está terminando a mensagem, levantou-se uma pessoa naquele auditório e entregou uma mensagem em línguas para o reverendo Billy Graham. Após esta pessoa entregar essa mensagem em línguas, outra pessoa se levantou e deu a interpretação dessa mensagem para Billy Graham. Isso está comprovado no livro Voz do Pentecostes, em 1982. Agora, o que é interessante, quando Billy Graham saiu da conferência para ir para outro lugar, e esse soldado chamado Sam Cowley estava com ele no carro, Dr. Wilson Wittenberg, que era o presidente do Springfield, em que Billy Graham falava, olhou para o Dr. Wilson, que era batista, era batista, Billy Graham é batista. Estava com ele e disse: Dr. Wilson, eu quero que você considere 3 coisas que eu vou falar. Você viu que eu comentei com você que eu tinha uma mensagem de 3 pontos e preguei uma. Você viu que eu concluí aquela mensagem, você estava lá, você viu que se levantou uma pessoa, falou em línguas
Ele disse, você viu isso? Ele disse, sim, eu vi isso. Terceiro, você viu que após aquela pessoa entregar aquela mensagem em línguas, levantou outra pessoa e deu a interpretação das línguas? Ele disse, sim. Então, isso é algo inédito, porque Billy Graham falou que ele teve muitos problemas da Convenção Batista, desse negócio do batismo com o Espírito Santo, então ele é uma autoridade de falar sobre isso. Tanto que ele foi para a rede de televisão, está no livro, isso nós comprovamos aqui. Ele disse que foi um dos 3 feitos mais extraordinários Mas do o que ministério essa mensagem de Billy Graham. interpretada falava? Falava que Deus havia uma grande obra na vida daqueles moços que estavam ouvindo a pregação de Billy Graham e que eles estavam sendo chamados para ir para a Rússia pregar o Evangelho. E aquilo marcou definitivamente a vida de Billy Graham. Então, eu creio na atualidade dos dons hoje, creio. Mas se eu der a palavra agora para o reverendo Leandro, ele vai dizer assim, né, reverendo? Por que quando tem línguas nas igrejas pentecostais... Não, você não pode ajudar ele, Edson. Ninguém interpreta. Você não pode ajudar ele, Edson. Vocês são 2 assembleanos, tem que ter 2 presbiterianos. Mas você é o mediador Então do fala programa. Vai lá, Fernando. Olha só, antes até de falar, eu quero dizer algo interessante aqui, que acho assim, uma coisa extraordinária, né? Temos 2 irmãos aqui da Igreja Assembleia de Deus, e a preocupação da Igreja Assembleia de Deus hoje de estudar teologia. Sim, verdade. Isso há 20 anos atrás não existia, aliás, as pessoas consideravam isso na Assembleia de Deus como algo maligno, né? Então, aí o reverendo Marcelo, um erudito, estudioso, seminarista. Obrigado, quer dizer, excelente, eu acho isso extraordinário, só vai fazer bem para o nosso país e para a denominação. No entanto, né, nós temos algumas divergências, obviamente, que não são assuntos cruciais da fé, porque cremos no mesmo Salvador e na mesma salvação, né? Apenas temos posições diferentes, às vezes, sobre alguns pontos, né? E esse é um especificamente. Então, tudo o que o reverendo Marcelo falou, eu concordo. Por quê? Porque no livro de Atos, o falar em línguas é uma autenticação do batismo com o Espírito Santo. No livro de Atos, escrito antes do ano 60. Antes das línguas findarem como dom, como sinal que Deus concedeu à igreja. E além dos 3 momentos aí que ele descreveu, também houve um momento lá em que Pedro vai pregar para Cornélio. Sim. Né? E que eles também, quando recebem o Espírito Santo, em seguida falam em línguas. Então essas 4 ocasiões, Atos 2, né? Atos 8, Atos 10 e Atos 19, são marcantes. Todos marcando o falar em línguas. E aí eu entendo, mais uma vez, que é língua das nações, que são idiomas. Primeiro porque Atos 2 deixou claro que eram idiomas. Os outros textos não dizem que é outra coisa. Então, se fosse outra coisa, agora é língua de anjo. Não, agora são línguas estáticas. Então, o texto faria muito bem se explicasse que eram línguas diferentes, mas ele não faz. Então, no padrão de interpretação, você tem que seguir, né? Se lá atrás era assim, é normal pensar que continua sendo agora. E olha a importância de falar idiomas, línguas das nações, nesses 4 momentos. Atos 2 é a Babel invertida. Sim. Deus mostrando que agora não tem mais restrições raciais ou linguísticas, não é mais só Israel, Ele é o Deus de todos os povos, todo mundo tem acesso ao Evangelho, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Então, há uma ênfase na aceitação dos povos, todos. Por isso, as línguas lá, para Deus mostrar para as pessoas o seguinte: eu estou falando com vocês na língua de vocês. Não precisa nem de intérprete, estou falando na língua de vocês, diretamente. Se são estrangeiros, eu falo com vocês na língua de vocês. Vocês são aceitos em Cristo como qualquer outro. Atos 8, Samaria. Os samaritanos, que eram separados dos judeus por aquele problema histórico lá do ano 722 a.C. Então, quando Deus dá o dom de línguas em Samaria, não está claro que ele deu, mas supondo que ele deu, né? O pastor supôs que em Atos 8 também eles falaram em línguas. Eu vou continuar, vou aceitar essa exposição, embora o texto não diga claramente. Legal, por quê? Porque mostrava que os samaritanos, que já estavam começando a falar uma língua diferente também, né? Mescladas, inclusive muito mais grego do que... agora também eram aceitos no povo de Deus. Não havia mais divisão racial entre judeus e samaritanos. Atos 10, o Cornélio. Quem é Cornélio? Um gentil, um estrangeiro total. Se os samaritanos eram mais ou menos, né, o Cornélio era estrangeiro total. Eles vão lá
falam em línguas também. Batiza com o Espírito Santo, falam em línguas. Deus mostrando o quê? Os gentios estão incluídos no Evangelho. E por fim, o quarto grupo, que são os discípulos de João Batista, que seguiram meio que paralelo com os cristãos, meio que assim, na periferia do cristianismo, mostrando lá na frente que eles tinham que se encontrar em Jesus Cristo e serem salvos em Jesus Cristo e falam em línguas também. Então todas essas ocorrências apontam para línguas nacionais, não para línguas estáticas. Porque o que são as línguas estáticas? São as sílabas desconexas, que eu aqui não vou falar para não parecer que eu estou fazendo chacota. Não, que isso. Né? Então, são as sílabas desconexas que as pessoas falam, né, no momento de êxtase. De êxtase, de emoção, com a música. Por isso eu termo estático, porque ele vai juntando sílabas que não têm conexão, mas que não formam uma língua com morfologia. Mas a língua dos anjos, está lá em 1 Coríntios 13. Tá, e nós temos que discutir isso, que a gente entra nesse assunto também. O que o Marcelo seminarista pensa das línguas? Olha, eu com 12 anos de idade, em um ensaio do nosso coral, eu tive essa oportunidade de receber esse dom. E com 39 anos de idade, eu percebo que essas línguas, elas variam. Porque eu já orei em determinado tipo de língua e de repente eu me vi falando um outro tipo de língua. Algo que fazia com que eu ficasse mais rico ainda do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mais íntimo de Deus, algo que alegrava muito o meu coração. Eu acredito piamente sim nos sinais que aconteceram nesta época de Atos e que acontecem ainda nos dias atuais. Creio que as crianças dos dias atuais, elas devem experimentar esse magnífico dom, como eu experimentei aos 12 anos de idade, que foi algo norteador na minha vida. Mas você queria falar e começou a falar, ou Deus te deu? Não. Foi algo muito engraçado. Nós estávamos louvando a Deus, era um ensaio. E algo sobrenatural aconteceu. Essa palavra sobrenatural eu fico assim um pouquinho com o pé atrás, porque não é na área mística assim, é sobrenatural. Mas só você começou a falar? Não, foram 13 pessoas naquele ensaio que foram batizadas, chamemos assim, batizadas no Espírito Santo. Parou. O ensaio seria mais ou menos até 11h30. Nós terminamos, o líder conseguiu terminar às 16 horas. Foi algo que não dava. Como é que é o negócio? O ensaio. E o almoço? Não teve. Quando eu cheguei em casa, os meus pais estavam preocupados, meus pais não tinham telefones, faz tempo isso. Nós dissemos, eu e meu irmão, nós dissemos o que aconteceu. Os dois foram batizados? Meu irmão também foi selado com o Espírito Santo. Não sei se é porque nós somos gêmeos. Eu não me recordo a data, tá aí um grande erro meu, porque eu deveria ter anotado essa data. Mas foi no ensaio do nosso coral, eu tinha 12 anos. E aí você notou que com o tempo passando, você não repetia sempre as Não mesmas repetia. palavras. Claro que Mas isso te incomoda nas outras pessoas. Me incomoda. Eu fico com um pouco de dúvida, mas eu já tirei muita dúvida aqui hoje. Já me ajudou bastante. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Diego Nobre, da capital do Rio de Janeiro. Na minha opinião, com regra de fé, esse texto ainda é válido para os dias de hoje. Haja vista que o Espírito Santo não parou de operar seus sinais miraculosos àqueles que nele creem. Como se pode observar nos dias de hoje. O que acontece é que nós, cristãos de hoje, temos que renunciar mais do mundo e viver uma vida mais do Espírito, praticar. Não adianta crer que se pode curar se não orar por um enfermo. É praticando e vivendo uma vida consagrada que se vive esse texto. Bom, então diante do que o Diego falou, pastor Marcelo Oliveira, acho que nunca o Vejam Só, nem nenhum outro programa de televisão deu tanto espaço e elucidou tanto a questão do dom de línguas. Sim, querido. Muito bem. Vamos para os outros dons. Vamos pegar aqueles dois que o reverendo Leandro disse que não tem paralelo nas Escrituras. Marcos 16, 17, 18 fala em pegarem serpentes e beber coisa mortífera e não acontecer nada com a pessoa. Tanto que pega na serpente quanto que bebe veneno. O irmão continua defendendo que isso é válido para os dias de hoje como sinal do Espírito Santo? Olha, Heber, e nós partimos do pressuposto que esse texto é um texto inspirado, o reverendo... Só um minutinho, pastor, a Ana está me explicando aqui, eu vou pedir para você responder isso na volta, porque nós temos menos de um minuto para sair pro break. Maravilha. Então, vou fazer o seguinte, vou pôr no ar a enquete, que eu esqueci de pôr a enquete.
A enquete de hoje é a seguinte: quanto aos sinais de Marcos 16, 17 e 18, você crê que, primeira resposta, foram apenas para a época dos apóstolos, para confirmar a mensagem deles? Segunda resposta, alguns continuam presentes, mas outros cessaram. Terceira, continuam todos válidos e presentes nos dias de hoje. Quarta resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Não concordo com nenhuma das opções anteriores. Volta lá e você pode ganhar a camiseta grátis. Eu vou sair para o intervalo. Na volta, o pastor Marcelo Oliveira fala desse negócio de pegar a cobra, beber veneno. O crente pode fazer isso na boa? Voltamos já. Muito bom. Deixa eu ver se eu encontro aqui a informação que eu preciso. Ah, está aqui. O tema de hoje foi sugerido pela Lourdes Rodrigues Santana, de Jundiaí, na Grande São Paulo. E ela vai ganhar este livro de presente do Vejam Só, que vem junto com o CD que acabou de cair no chão, eu já vou pegar. É um livro do professor Davi Correia, um comentário sobre Malaquias, o mensageiro da adoração corrupta. Você pensa que Malaquias fala só de dízimo? Não é não. Malaquias trata de muitas outras questões e nós estamos mandando esse livro de presente, ó, vem junto com esse CD, ó, bacana, né? Do professor Davi Correia, bacana. Obrigado, viu, Lourdes? Se você quiser sugerir temas para o Vejam Só, entra no site, na página do Vejam Só na internet, www.vejansó.com.br. Estou revoltado com esse negócio de a gente ficar falando outros idiomas. Se pelo menos eu tivesse o dom de línguas, né? Mas nem isso eu tenho. O senhor tem. Tenho nada. Pode buscar que ele está aí. Ah, bom, aí eu disponível. E um recadinho urgente para você. O Twitter do Vejam Só foi reativado, né? @Vejam Só RIT, de Rede Internacional de Televisão, é o endereço eletrônico do Twitter. Divulgue, ajude-nos a divulgar, porque ele ficou muito tempo parado, né? E tínhamos muitos seguidores, mas o Twitter ficou parado por falta de quem cuidasse dele. Agora temos o Johnny, que está aí administrando o nosso Twitter. Muito obrigado, Johnny. Antes de passar a palavra para o meu querido povo, meus convidados, né? Eu vou para a rua. Quero saber a opinião dos internautas. Dos telespectadores que foram entrevistados no Shopping do Povo, que assim vai dar subsídios para o reverendo Leandro e também para o pastor Marcelo e o seminarista Marcelo falarem a respeito. Vamos ver. Expulsar demônios, falar em línguas, são sinais ainda válidos para quem crê? Sim, são sim. E por que você diz isso? Eu acho porque, como foi na época de Jesus, foi expresso isso aqui na Terra e está na palavra, né? Acho que hoje ainda são sinais válidos porque representa o que Jesus também pediu para a gente fazer, né? A gente ele expulsou demônios, então a gente tem que ser a semelhança dele, né? Então a gente também tem que expulsar. Quem não realiza esses sinais, então demonstra que não crê? Eu acho que precisa exercitar mais a fé. Porém, crê, mas precisa exercitar mais a fé. Quem não realiza esses atos, significa que não crê? A descrença é muito grande. Não, eu não penso assim não. Eu acho que a fé é maior do que tudo isso. Quando as pessoas chegam na igreja, tem a oportunidade de Deus expulsar o inimigo através do homem, né? E quem não consegue expulsar demônios ou falar em línguas, demonstra que não crê? Não, crê também. Eu acredito que crê. Mesmo que não expulse, eu acredito que crê. Tá bom? Uma coisa não depende da outra. Não. Porque nós temos um Deus do impossível e nós cremos nele e tudo é possível. Engraçado. Por que a repórter não perguntou sobre pegar em serpentes e beber coisas mortíferas? Né? Então, já que ela não perguntou, pergunto eu. Pastor Marcelo, e aí? Essa é para apertar o juiz do Marcelo, né? Bom, deixa eu dar uma palavra aqui. O reverendo Leandro, na sua primeira fala, falou sobre o problema dos manuscritos, né? Eu não sou nenhuma autoridade nessa área, acho que a maior autoridade hoje é Wilson Paroski. Doutor, né? Wilson Paroski. Sabe muito, um abraço para ele. Embora não conste, né, nos manuscritos sinaítico e o Vaticano,
Mas, segundo eu pesquisei, desde os primórdios, o texto de 9 a 20 era aceito na igreja. A maioria das traduções que eu pesquisei, nenhum estudioso, nenhum tradutor omitiu, né? E ainda que omitisse, nós vamos ter problema com outros textos na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus expulsa o demônio, Jesus diz que essa casta de demônio não sai pela oração e jejum, também não consta nos originais. E temos problema também com 1 João 5,7. Os testemunhos de Jeová gostam muito de usar esse texto, com todo respeito a eles, não estamos aqui criticando, sobre aqueles que testificam no céu e na terra. O problema é daquele problema técnico chamado coma joaneu. Também não consta nos originais. E outros textos. Mas ainda que não tivesse, respeitando aqui a opinião do reverendo Leandro, Lucas 10, que bebeu, podemos dizer assim, na fonte Marcos, ele usou parte muito semelhante do texto de Marcos 16. Olha o que ele diz em Lucas 10, 19, exatamente. Está vendo como você é bom de Bíblia, Heber? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Note que nada nos fará dano algum, embora a tradução aqui seja diferente, pisar, você vê que a ideia é a mesma, de serpentes e escorpiões. Lógico, nós não vamos aqui desafiar nenhum crente, nenhum evangelista a pegar uma serpente e falar serpente. Não, o texto não. Eu penso que o texto não está dizendo isso. Eu não pesquisei o original grego como o reverendo pesquisou. Mas temos o caso clássico de Paulo. Embora ele não pegou a cobra da mão, mas a cobra foi a mão dele. Um acidente. Não, aquilo foi uma obra de Satanás mesmo. Claro, estava tentando matar Paulo. Exatamente, uma investida de Satanás contra Paulo, porque Paulo acalmou. Interessante, você vê que o diabo parece que conhece aqueles que fazem a obra de Deus com excelência. 276 pessoas naquele navio. Vai picar logo em Paulo? E Paulo jogou a Mas foi por cobra... graças a Paulo que nenhum morreu no Exatamente, naufrágio. então. Mas por que logo em Paulo, você vê que era obra de Deus. Por que não pegar em outro, pegar logo em Paulo? Você vê que Paulo era o líder daquela tripulação, era um homem de Deus. Mas o que o irmão acha desse grupo? Há vários grupos, principalmente na América do Norte, que manipulam cascavéis durante o culto para cumprir esse versículo. Não, eu sou totalmente contra isso. Isso não tem embasamento bíblico. A Bíblia não diz para ficar manipulando serpente, entendeu? Por exemplo, eu conheço a experiência de um pastor, o pastor João Caetano, se ele estiver me assistindo, um abraço para ele. Não sei se você deve conhecer o pastor João Caetano, né? Missionário. Ele conta uma experiência tremenda. Ele me contou isso, que ele estava numa determinada região, acho que da região de Minas Gerais, muito mato num lugar. E quando ele chegou em casa, tinha uma cobra ele me disse isso, uma cobra muito perto da sua esposa. E o que ele fez? Ficou desesperado, mas naquele momento ele orou a Deus, pediu a Deus. Quando ele terminou a oração, a cobra estava morta no chão. Ou seja, Deus efetuou ali um grande livramento. Agora, também no tocante a coisas mortíferas, a Bíblia, nós temos que entender a Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu não vou dizer que eu sou super espiritual e falar, olha como eu sou super espiritual, o poder de Deus está atuando em mim, vou tomar. Isso é tentar a Deus. Agora, se alguém querendo me prejudicar, um enviado de Satanás, que Satanás tem os seus enviados, tentar me destruir, nenhum mal fará, porque o poder de Deus está sobre nós. Tá bem. Leandro. Lucas 10, 19 é um texto que parece abonar Marcos 16. Eles são diferentes, né? A estrutura do texto são diferentes. Está falando lá da ação do inimigo mesmo, e expulsar demônios, pisar serpentes, pisar escorpiões. Está dizendo que tudo que o inimigo lançasse contra os apóstolos, Deus ia livrá-los. Até o dia em que Deus disse também que está na hora dos apóstolos morrerem, eles vão viver para sempre. Um dia o apóstolo Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele, né? Pedro, que da tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Chegou um dia em que Deus entendeu que era hora deles morrerem. Olha só, a questão é que se esses sinais valem para hoje, então eles deviam estar acontecendo em larga escala. Porque assim, se eu for no culto da Assembleia de Deus, eu vou ver línguas lá durante o culto inteiro. O tempo todo. Gente expulsando demônio, em todas as igrejas por aí, gente tal. Mas
é um relato aqui, outro relato lá, de alguém que pegou numa serpente e tal, coisa muito distante, muito rara. Se esses sinais acompanham os que vão crer, então isso tinha que estar acontecendo toda hora, tinha que estar vendo toda hora isso acontecendo, mas não está acontecendo toda hora. E a questão de cura dos enfermos, reverendo? Então, esse ponto específico, nós também entendemos que o dom de curar cessou por volta do ano 60. Cessou junto com o dom de línguas. Observe uma coisa muito importante aqui. Quando eu digo que cessou o dom, não estou dizendo que Deus não cura. Deus cura a hora que Ele quiser. Ele põe o dedo, a pessoa falou, foi curado do câncer, ficou, Ele é todo poderoso. Entendeu? Se Ele quiser matar a serpente lá, Ele faz, Ele é todo poderoso. Mas isso é diferente de dom. Dom era quando o indivíduo tinha essa capacidade sobrenatural de ele exercitar isso. E ele, até quase que sem precisar orar, porque eu não vejo Paulo nos primeiros momentos, ou Pedro, pedindo a Deus, Deus, por favor, cura o fulano, como a gente faz hoje. A gente ora e pede para Deus curar. E Deus cura quando Ele quer. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, foi uma declaração. Uma declaração. Ó, levanta e anda, pega o teu leito e anda. É uma ordem. É tão forte o dom de curar em Pedro, certo? Que diz que até a sombra de Pedro curava. Ele passava pelo caminho, né? E o pessoal ficava do lado da estrada para a sombra dele ficar sobre eles para curar. Era tão forte a capacidade de Paulo, quando tinha o dom de curar, que até os aventais dele, os instrumentos que ele usava para fazer as tendas lá, eram usados para isso. Então eles emanava deles, porque eles eram esses discípulos, capacitados de forma especial por Deus, como ninguém mais foi na história, capacitados de forma especial por Deus para fazer essas curas instantâneas, totais, do jeito que quisessem, dando uma palavra, dando uma ordem. Agora, passou nos 60, por que eu estou falando anos 60 aqui? O que tem isso a ver? Né? Passou esse período, não acontece mais isso na própria Bíblia, não acontece mais isso. É só você ler, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Posso ler, reverendo? Deve. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. O que nós temos aqui? O apóstolo Paulo fazendo uma estranha recomendação para o seu discípulo Timóteo. Ele diz o que para ele? Timóteo, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Como assim, Paulo? Por que ele não falou, Timóteo, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, fica curado, pim, ficou? Como ele fez tantas vezes antes. Mas 1 Timóteo é uma carta do final do ministério de Paulo. Só não é a última, porque 2 Timóteo é a última. Né? Nesse período aqui, nem Paulo mais tinha o dom de curar. Porque se tivesse, por que não curou? Ele próprio, outro caso, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, essa sim é a última carta do apóstolo Paulo, ele diz assim, contando a história dos amigos, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, mais um nome que você dá para o seu filho aí, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto, deixei-o doente em Mileto. Paulo, como assim deixou um amigo, um servo, um companheiro seu doente na cidade e foi você para outra? Por que não falou, Trófimo, Jesus Cristo te cura, toma o teu leite e anda, levanta e fica curado? Ele não tinha mais fé? Acabou a fé? Não é isso. É porque no início da mensagem, no início da pregação do Evangelho, Deus capacitou esses homens com um poder sobrenatural para curar. Quando acabou isso, o Evangelho estava no mundo inteiro, Deus foi retirando. Mas, reverendo, posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Aliás, muito presbiteriano, diga-se de passagem. É verdade. O apóstolo Tiago recomenda que quem estiver enfermo deve chamar os presbíteros, daí o presbiteriano da pergunta. Sim, tá certo. Chama os presbíteros, faça oração sobre o enfermo, ungindo com óleo e Deus vai curar. Então que conversa é essa? Exatamente. Esse texto não vale para nós? Vale. Tiago escrito quando? 47. Antes do tempo. Então para nós não vale? Para nós não vale. No sentido de... Então a gente não precisa mais ter presbítero? Fala isso para mim. Mas observe que o Timóteo, o Tiago, não diz o seguinte, o presbítero vai lá e diz, Jesus Cristo te cura, em nome de Jesus levanta. Faça a oração. Faça a oração. E Deus curará. Nós fazemos isso.
Eu estou lá na minha igreja, a irmãzinha liga e fala, pastor, meu marido ficou doente, está no hospital, o senhor pode vir aqui? Eu, sem dúvida, vou lá e vou orar a Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que age, o Deus que é Todo-Poderoso. Por favor, Deus, em nome de Jesus, levanta esse homem da cama da enfermidade, se o senhor quiser. Se é o seu propósito. Eu creio, tenho fé que o senhor pode levantar. Não sei se o senhor tem esse propósito, pode ser que não. Não sou Deus, mas eu creio. E oro e peço. Isso é diferente de eu ir lá e colocar na frente do marido da irmã e dizer assim, fulano, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Que era a ação imediata do dom de curar que eles exerciam naquele período. Então, não sei se você entende, claro que entende o raciocínio. O dom de curar cessou. Curas não. Deus continua curando a igreja, as pessoas, através da oração dos presbíteros, através da oração de qualquer pessoa, não só o presbítero. Porque qualquer pessoa pode orar e Deus pode atender a esta oração. Mas ninguém, pelo menos é o que eu creio, ninguém tem hoje nem o dom de línguas, porque não vejo ninguém falando uma língua que nunca aprendeu. Se falar, muda de opinião. Só as estáticas. Só as estáticas, que não tem base no Novo Testamento, não tem base. É dedução. 1 Coríntios 13, pastor. Anjos, não é estática. E mesmo que fosse, beleza, o senhor, então, recebe o dom de falar a língua dos anjos. Legal, cadê dos homens? Porque ela fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, cadê dos homens? Então só fala as dos anjos, cadê as dos homens? Cadê hebraico? Cadê grego? Cadê chinês? A gente faz um tema sobre língua. Deve ser o 15º. Né? Nossa. A gente vive fazendo isso daqui. Maravilha. O seminarista Marcelo tem mais perguntas. Esse dom de curar é um pouco complicado. Em 2003... Meu filho, vai devagar, hein? Em 2003 eu sofri um acidente. Uma peça bateu em minha vista direita, e eu estava em casa, alguns flashes, tal. Eu fui a um médico especialista, ela me deixou desesperado. Me falou o seguinte, você está perdendo a sua vista direita. Corre para o Hospital das Clínicas, procura o cidadão lá, o nome do médico, não me recordo, especialista, porque você está perdendo a sua vista, você vai perder sua vista. Eu saí daquele hospital, sentei na rua e orei. Nunca ninguém me disse que eu tinha o dom de cura, eu simplesmente orei com muita fé, acreditando no Deus poderoso, e quando eu cheguei e vem um médico que mexe, chama o segundo médico, chama o terceiro médico, chama o quarto médico, até que chegou esse especialista, ele me falou o seguinte, rapaz, você acredita em milagres? Aí eu comecei a chorar. Eu disse, eu acredito. Por quê? Porque sua vista está curada. Então, eu acredito piamente que não é um dom que vai ter que alguém vai descer com uma placa, olha, você tem o dom de curar a partir de hoje. Eu acho que a gente tem que exercer sim a fé, a gente tem que crer num Deus poderoso que habita dentro de nós, que eu posso orar pela minha filha, eu posso orar pela minha esposa, eu posso orar pelo meu amigo, pela minha amiga, é justamente nisso que eu creio. Agora vem a pergunta, né? Agora vem a pergunta. Passa. Curar. Como é visto o ato de curar na igreja presbiteriana e pela visão do pastor Marcelo? A gente vê hoje um determinismo muito grande no meio das igrejas. Como assim? Determinismo, alguém dizendo o seguinte, eu determino que você esteja curado ou curada. Eu gostaria que eles pudessem me ajudar nesse tema tão complexo e tão atual. Porque parece que alguém determina e pronto, a pessoa está curada. E a fé da pessoa que precisa ser curada tem que ser exercida ou não? Eu acho que o reverendo Leandro já, de certa forma, respondeu dizendo assim, a gente ora a Deus para que Deus cure. Certo? A experiência dele não foi o dom de curar, mas ele orou e Deus curou. Eu creio nisso, não tenho problema nenhum com isso. Quer dizer, aliás, me alegro com isso, quando Deus responde a oração. É uma resposta de Deus à oração do seu povo, feita com fé, com submissão, ok? Mas é diferente de dom de curar. O indivíduo tem esse dom. Mas só rapidinho, se o senhor tem um poder de síntese muito bom, bem depressa, porque eu tenho certeza que o pastor Marcelo vai abordar isso. Mas e os movimentos de cura que o Brasil viveu? Manuel de Melo, a igreja O Brasil para Cristo, nas tendas, era cura uma atrás da outra. Então, reverendo pastor, curas de todo lugar, né? Se você for lá na Índia, lá no lado do Ganta, a gente se curando. Se for lá na pedra
esse cura lá de Maomé, lá, está todo mundo se curando, o espiritismo, o Dr. Fritz, isso nunca foi evidência concreta de que é Deus. As curas podem vir de 3 lugares. Primeiro, Deus, sempre, porque Deus é o Todo-Poderoso e quem mais tem interesse em curar é Deus. Primeiro, Deus. Segundo, Satanás. Já também sabe imitar, sabe fazer coisas. Terceiro, o próprio homem, né? Efeito placebo, aquela história de autoindução, a pessoa se cura, né? O corpo se regenera. Tem que avaliar caso por caso, o que é. Mas eu não posso sair por aí simplesmente, porque aconteceu uma cura, então foi Deus, ou é verdade, ou o dom de cura está aí. Eu não vejo dessa maneira. E o senhor, pastor Marcelo? Não, eu creio piamente na atualidade dos dons, porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu autoridade, né? A palavra exousia e poder. Eu penso que limitar a ação de Deus ao Novo Testamento e aos apóstolos, eu penso que faz desse Deus, com todo respeito, um Deus muito limitado. Porque se Deus é soberano e faz tudo o que lhe apraz, qual o problema de Deus nos usar hoje para curar? Eu penso que falta mais ousadia, mais intimidade com Deus. E nos casos que ele apontou dentro da Bíblia? De Timóteo, de Trófimo? Olha, Heber, Deus cura sem os meios, pelos meios, e Deus cura através dos seus servos. Deus pode curar uma pessoa sem meio nenhum, como no caso de Epafrodito. Paulo diz que Epafrodito chegou bem perto da morte, o Senhor se apiedou dele e o curou. Deus o curou. No caso de Timóteo, Deus curou através de um meio, eu creio. Usou um pouco de água, né, misturado com vinho, para cuidar de um problema, segundo os estudiosos, problema estomacal que Timóteo tinha. Mas, na confiança que temos no nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós podemos orar, não exigindo de Deus, mas na autoridade do nome de Jesus, e Jesus pode levantar os paralíticos hoje. Jesus pode curar os cegos hoje. Eu tenho tido experiência no meu ministério, não estou aqui para me autoexaltar, toda a glória em nome de Jesus, de orar por pessoas e as pessoas serem curadas. Não no meu nome, mas no nome de Jesus. Eu penso que falta um pouco mais de ousadia. Por exemplo, tem uma experiência notável, reverendo Leandro, de Ronaldo Lidório, o senhor bem conhece. Ronaldo Lidório, quando foi para Gana, no meio dos cocombas, plantar igrejas, Deus fez um milagre extraordinário. Qual foi? O primeiro milagre foi que as pessoas não conseguiam pronunciar o nome de Ronaldo e apelidaram ele de Umborbe, aquele que fala da existência de um Deus. Uma senhora, sabendo que chegou um missionário, um evangelista de outro país e dizia que falava da existência desse Deus que ela não conhecia, caminhou, se não me falha a memória, 3 dias no meio das selvas, passou, uma experiência tremenda, o reverendo Leandro sabe disso que estou falando, passou no meio das selvas, procurou vários feiticeiros com uma filha moribunda, uma filha morta, ela chegou lá morta. Falou, Ronaldo Lidório, temos notícia, né? Lógico que não chamou Ronaldo Lidório, chamou Umborbe. Você fala da existência desse Deus. Quem é esse Deus? Prova que esse Deus é real. Porque eu já fui em todos os lugares aqui, das obras da feitiçaria, os vários homens, e ninguém resolveu o problema. E jogou. Prova a minha existência de Deus. Ronaldo Lidório tomou a criança no colo, falou, Senhor, glorifica o teu nome, cura esta criança. E Deus praticamente ressuscitou aquela criança. A partir desse milagre extraordinário, foi um avivamento no meio dos cocombas. Não teve um dia que Ronaldo Lidório não ganhou uma alma para Cristo. Então os milagres não é o Evangelho. Os sinais não é o Evangelho. Mas abrem a porta. Porque onde Jesus está, a graça, onde Jesus está, o leproso é curado. Onde Jesus está, o cego enxerga. Onde Jesus está, o paralítico anda, porque Ele é Deus. Ele não muda. Nem todos os cegos, nem todos os paralíticos. Sim, andarão. Mas isso não significa que Deus não pode me usar. Deus pode usar o Senhor. Deus pode usar o reverendo reverendo Leandro. Deus pode. Para manifestar a glória dele e o povo saber que o nosso Deus é real. Lógico que isso não fará Deus mais grandioso, mas mostrará que o Deus que pregamos é um Deus poderoso e faz sinais e maravilhas. Deus usou a mula de Balaão. Deus é Senhor. Deus vai usar a gente também, né?
Claro, a gente crê plenamente no poder de Deus. Deus pode fazer, pode curar, pode restaurar. Mas o que nós estamos discutindo aqui é ser bíblico, é a biblicidade dos fatos. Né? A gente não pode comprovar isso com experiência, a gente precisa comprovar com os textos. Sim. Então, quando a gente vai para o texto bíblico, é difícil provar que língua não seja a língua das nações. Quando a gente vai para o texto bíblico, é difícil provar que depois de um período da história da igreja, ainda havia o dom de curar. Entendeu? Então, o nosso ponto, às vezes, olho para nós presbiterianos, vocês são céticos, ou vocês... mas às vezes fala isso, vocês são frios, ou coisa assim. Não, nada disso. Nós queremos o poder de Deus tanto quanto qualquer pessoa. Nós queremos, pela graça de Deus, tenho experimentado, sido também instrumentos de curas, de restaurações, com oração, né? Para a glória de Deus. Exatamente. Né? Um caso parecido aconteceu comigo, um menino uma vez praticamente ressuscitou também, numa oração. Mas eu não estou dizendo que eu tenho o dom de curar. Entendi. Eu estou dizendo que eu oro a Deus e se Deus na misericórdia quiser, Ele atende. Você, Marcelo, citou a palavra determinação. Né? Sim. Então, essa é uma palavra muito cara para a Igreja Internacional da Graça de Deus. O missionário R.R. Soares escreveu o livro Como Tomar Posse da Bênção. Já vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares. E onde ele explica a experiência que ele teve e a descoberta que ele teve da determinação, que é muito mal compreendida, muito mal compreendida. A determinação que o missionário R.R. Soares ensina na Igreja Internacional da Graça de Deus e no Show da Fé, ela não é uma ordem a Deus, de forma alguma. Né? Eu determino que isso aconteça. Resumindo, você compra o livro e lê, que é melhor. Né? Mas resumindo, assim, em 3 palavras, é o seguinte: o cristão, estudando a palavra de Deus, descobre que vem sendo enganado pelo diabo, que fala que ele não tem direito às bênçãos. Né? Eu sou um pobre coitado e tal... e Jesus teve misericórdia de mim, me salvou, eu tenho que esperar o céu. Né? Mas estudando a palavra, ele descobre que ele tem direito a algumas coisas que Deus prometeu para ele em Cristo. Né? Principalmente na carta aos Efésios, quando Paulo fala muitas vezes essa expressão, em Cristo nós temos isso, temos aquilo e tal. Então, o que é a determinação? É quando ele descobre essa herança espiritual e diz ao mundo espiritual das trevas: você não me engana mais, eu sei que eu sou filho de Deus, que eu reino com Jesus nos lugares celestiais, sai da minha casa, sai da minha vida, vai embora com tudo que é teu. Isso é que é determinação, não é mandar em Deus. Né? Repetindo para quem sintonizou no meio da minha fala, esse é o ensino, obviamente resumido, né, do missionário R.R. Soares, autor do livro Como Tomar Posse da Bênção. É uma declaração ao mundo das trevas. É que parece que tem algumas pessoas que gostam de abolir a fé da pessoa, né? Parece que a pessoa ela quer receber uma cura e não entra não trabalha a ideia da fé, né? O homem ele vai trabalhar o seu lado racional, o seu lado subjetivo, pragmático, empírico, mas parece que quando chega na área da fé, ele morre nisso. Não, eu só vou trabalhar nessas áreas. Sim. E eu não trabalho a minha área da fé. E é interessante que o homem exerça a sua fé, né? Que ele creia num Deus poderoso. Guarani Andros Júnior, da capital paulista. Pelo que sei, esses versículos foram enxertados na Bíblia, pois não integravam as cópias mais antigas que nos chegaram às mãos. Mesmo assim, a expulsão de demônios e o falar em línguas são corriqueiros, fazem parte do consenso comum. Os dons de curas não tão comuns têm sido observados. Já o tomar veneno e pegar as serpentes só são utilizados em rituais e seitas pouco ortodoxas. Dessa forma, entendo ser aconselhável deixar de lado esse texto, de procedência duvidosa, e buscar amparo em outros da Escritura Sagrada. Eu encontrei textos paralelos que deem suporte para afirmar que o verdadeiro cristão é imune a venenos e nem tenho visto isso acontecer. O Flávio Alves da Silva, de Salauá, no interior de Pernambuco. Certamente que sim, embora algumas coisas tenham que ser consideradas. Por exemplo, a igreja primitiva era, na verdade, o oposto da igreja de hoje. Sei não, viu, Flávio? Com raríssimas exceções. E havia um propósito divino para que sinais extraordinários fossem feitos naqueles dias por meio dos apóstolos e discípulos fiéis a Cristo. De modo que tais sinais podem ocorrer também na atualidade, embora isso não tenha acontecido com frequência, talvez pela falta de santidade e comprometimento com os ensinos de Jesus Cristo. Acredito piamente no
conteúdo de Marcos 16, todavia, como pesquisador da Bíblia e da história eclesiástica, pergunto aos convidados, né? Esse texto não consta nos manuscritos mais antigos? Já foi respondido, né? Já foi respondido. Já tratamos isso. O Clóvis Santos, de Cidade Tiradentes, em São Paulo, que é membro da Assembleia de Deus, Ministério Belém. É verdade que os sinais existirão por toda parte do mundo, mas entendo-me que os sinais que o Senhor Jesus citou aos seus discípulos foi uma das maneiras de provar sua existência, dando sua palavra verdadeira e também ressuscitado dos mortos. É outra prova viva que nos versículos anteriores, né, 15 e 16, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Digo-lhes que, como servos de Deus, é fundamental crer de verdade, mas não ser servo de Deus é uma opção. Muitos falam enganosamente e muitos creem, muitos falam verdadeiramente e muitos não creem. Por isso, sinais é do homem para o homem. Inácia Martins, de Campo Maior, no Piauí. Claro que sim. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sua palavra não muda nem fica sem efeito nunca. Basta crer. Amém. E por aí vai. Bom, nós queremos agradecer ao reverendo Leandro Antônio de Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao pastor Marcelo Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e também ao seminarista Marcelo Macedo Feitosa, que é aluno do Seminário Teológico Batista Nacional, um ósculo santo ao pastor Enéas Tonini, que veio só uma vezinha no Vejam Só. É que naquela época o Vejam Só era ao vivo, né? À tarde da noite, ele veio e reclamou do horário. Agora, como nós estamos gravando de tarde, isso é bem que podia vir, né, pastor Enéas? Olha aí. Quase 100 anos, hein? Quase 100 anos de idade, mas tem mais vigor que eu. Tem, parece um menino. Mas é mesmo. Ministra aos sábados ainda no seminário. O contato dos 3 convidados para você dirigir seus questionamentos, seus convites para eles pregarem, para pedir a conta bancária e mandar oferta se Deus tocar no seu coração. O contato deles está no site vejamsó.com.br, assim como o resultado das enquetes também. Você pode consultar lá à vontade, tá bom? Vamos ao sorteio. Quem é que vai levar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus? Edilson Ferreira, de Imbituva, no Paraná. Parabéns, Edilson, que Deus te abençoe. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça do Senhor Jesus. Temos encontro marcado no próximo Vejam Só.